Eu vou falar um pouquinho para vocês como é que é colocada da Hitachi e por que ele é uma solução bem prática e flexível para o laboratório, para qualquer laboratório. Esse é o equipamento, ele é um equipamento bastante compacto. Tá? Ele está do lado do computador aqui para dar uma noção de escala para vocês. Tá? Mas ele é um equipamento bem pequenininho, bem fácil de ser alocado no laboratório. Vou falar aqui alguns destaques do equipamento e vou explicar um pouquinho sobre elas. Né? É um equipamento que ele trabalha com tensão de aceleração de 5 a 20 kV. Ele possui detectores de elétrons retroespalhados e elétrons secundários. Ele possui modo de pressão variável. Vou explicar um pouquinho mais o que é esse modo de pressão variável. Nós trabalhamos com EDS das principais marcas do mercado, que são a Bruker, a Oxford e a Itachi. Tem a função de multi-zigue-zague. Ele tem um software 3D, software para análise de partículas, estágio de resfriamento e aquecimento, estágio de tração e compressão. Ele pode realizar microscopia de transmissão. Ele possui um software específico para resíduo de arma de fogo, um software de identificação e caracterização mineral. E, por fim, ele não necessita de um contrato de manutenção. Vamos começar aqui pela tensão de aceleração. Esse equipamento, como eu falei, tem de 5 a 20 kV. E por que isso é importante? Aqui nessa imagem a gente consegue ver que em 5 kV a topografia da amostra está muito mais visível, tá? Do que a imagem feita com 15 kV. Então a escolha correta da tensão de aceleração permite obter informações diferentes sobre a amostra. Mas não somente isso, uma tensão de aceleração muito alta numa amostra que é sensível ao feixe de elétrons, ela danifica. Então aqui nessa imagem, vocês podem ver que antes de eu fazer a magnificação nessa área, ela estava perfeita e depois ela danificou. Se eu estivesse usando 5 kV, possivelmente eu teria preservado um pouco mais essa amostra. Você ter essa faixa ampla é importante para você poder trabalhar corretamente na amostra. Aqui nós temos os detectores retroespalhados e secundários. O detector de elétrons retroespalhados, ele fornece uma imagem com contraste baseado no peso atômico do elemento. Tá? Então, quanto mais pesado o elemento, mais clara é a imagem. E o detector de elétrons secundários, ele vai dar uma informação de topografia. Então, na mesma área da amostra, são imagens completamente diferentes. Então, depende do que vocês estão buscando. Aqui tem um outro exemplo que é muito legal. Esse exemplo ele mostra claramente que a imagem do elétron secundário ele é muito mais topográfico, dá um corte 3D na imagem, inclusive. Enquanto ali na do retroespalhada, a gente consegue identificar uma partícula ali muito mais clara que não condiz com o restante da amostra. E essa partícula ela não está tão visível aqui, ela não fica tão em evidência. Além desses dois detectores, tem uma função que a gente chama de mix, que é a combinação desses dois sinais num único. Então, com apenas cliques do mouse, você consegue trocar de um detector para o outro e fazer a combinação dos dois sinais num único. A pressão variável. O que é a pressão variável? Antes da gente falar de pressão variável, vamos falar o que é o efeito de carregamento. O carregamento é quando há um acúmulo de carga na superfície da amostra. Quando a gente está trabalhando dentro do vácuo e você tem uma amostra condutível no metal, por exemplo, o feixe de elétrons incide sobre a amostra e ele é escoado para fora do equipamento naturalmente. Quando você tem uma amostra não condutiva, esse elétron ele interage ali com a superfície da amostra, mas ele começa a acumular na superfície. Isso aí gera defeitos na imagem. Aqui a gente consegue ver toda essa parte clara é o carregamento, é o acúmulo de carga na superfície da amostra. Então, o que a gente faz para resolver esse problema? A gente recobre a amostra com material condutor, normalmente ouro ou carbono, e essa camada fina é a responsável por eliminar o elétron, o excesso de carga na superfície da amostra para fora do equipamento e permitir a observação da espécie. O problema é que isso custa dinheiro, acrescenta tempo na análise e muitas vezes danifica o espécime que você possivelmente quer preservar. Então o que a gente faz? A gente trabalha numa pressão variável, que é o que é chamado no mercado de baixo vácuo. Esse equipamento ele tem níveis diferentes de pressão interna, né? Então níveis diferentes de vácuo. E
quando a gente abaixa o vácuo, as moléculas que estão dentro da câmara reagem com o feixe de elétrons, gerando esses íons positivos, que anulam o efeito de carga que está na superfície da amostra. Então, sem precisar fazer um recobrimento, a gente consegue sair dessa imagem, desse problema, para a mesma amostra, na mesma área, com um simples clique do mouse alterando a pressão interna do equipamento. Isso também permite preservar um pouco mais alguns de amostras que são sensíveis ou amostras úmidas, que vocês querem manter hidratada por mais tempo. Então, se a amostra fica embaixo do feixe por muito tempo, ela acaba desidratando. O EDS. Como eu falei antes, a gente trabalha com as principais marcas, que são a Bruker, a Oxford e a Etax. Isso dá bastante flexibilidade, bastante liberdade para o pesquisador escolher a marca que ele mais gosta, de acordo com a aplicação dele. Então, isso dá muita liberdade. O pesquisador ele pode escolher o software que ele está mais acostumado a trabalhar ou uma determinada marca para uma determinada aplicação. Eu vou falar mais ali na frente. A Oxford, por exemplo, ela é muito forte na área de resíduos de água de fogo, enquanto a Bruker é muito forte na área de mineralogia. Aqui é só um exemplo, o espectro da Bruker e o software da Oxford, o Aztec. E aqui a gente fez um mapeamento de um grid de transmissão, e aqui dá para identificar alguns elementos diferentes. Então, é uma função que está disponível desde o método de pancada e que é muito fácil de utilizar e que as pessoas desejam muito hoje em dia. E uma novidade agora é que quando eu comecei a trabalhar com esses microscópios, por volta de 2008 ou 2009, a janela do EDS era uma janela de 10 milímetros. Alguns anos depois, essa janela passou para 30 milímetros e agora a gente está introduzindo uma janela de 60 milímetros no médio de pancada. Então, para as aplicações que demandam muita velocidade, ter uma janela maior faz toda a diferença. Que é o caso do resíduo de água de fogo e é o caso da mineralogia também, entre outros. A função multi-zigue-zague é uma função que ela realiza a montagem de diversos campos. Então, o usuário ele determina uma área da amostra e a magnificação que ele quer trabalhar, e o microscópio automaticamente adquire várias imagens e faz a montagem daquela imagem em uma única. Então a gente tem um campo de visão bem grande, e se você der o zoom digital, você mantém a resolução, você mantém a qualidade, porque eles são muitas imagens de alta magnificação. O multi, do nome, multi-zigue-zague, ele vem da capacidade de fazer múltiplas áreas. Então o usuário programa todas as áreas que ele quer e o equipamento vai executar essa função para ele. Report Create também é uma função muito interessante, principalmente para a indústria, ou para quem trabalha prestando serviço. Nela, o usuário seleciona todas as imagens que ele tem na galeria, todas as imagens que ele quer exibir no relatório, seleciona o template que ele quer trabalhar e quais as informações das imagens que vão estar disponíveis no relatório final. Então, uma vez que ele fez isso tudo, ele manda criar o relatório e o relatório é criado automaticamente e exibido. Aqui um exemplo da Itachi. Mas ele tem um relatório pronto para entregar, então é muito rápido preparar isso, principalmente quando você trabalha com controle de qualidade de empresas, você precisa de velocidade de resposta. Isso aqui é um software simples, mas que ajuda muito a manter a produtividade sempre em alta. O Intech Map 3D é o software que a gente tem que faz a imagem tridimensional. Ele utiliza o nosso detector reto espalhado com 4 segmentos. Então ele pega um pouquinho de cada detector, junta todos em uma única imagem tridimensional. E essa imagem tridimensional você consegue calcular a rugosidade, você consegue calcular, por exemplo, o perfil de uma determinada região, o perfil topográfico da imagem, você consegue calcular uma altura entre um pico e um vale. Então ele é um software muito útil para quem trabalha com esse tipo de medição. Temos também o Image Pro. O Image Pro ele é um software que é feito pelo Media Cybernetics, mas eles têm um acordo com a Itachi, tem uma versão para a Itachi. E esse software ele é utilizado para analisar partículas. Então, quem trabalha analisando muitas partículas, quer saber a contagem, o número de partículas, ou a área média, a distribuição de área das partículas. Esse software ele é muito interessante. Ele tem outras funções, ele tem pseudocolor, ele tem muitas outras funções, mas essa é uma das funções de destaque desse tipo de equipamento. Esse tipo de software desse equipamento. A câmara de amostra desse equipamento é considerada grande, os nossos clientes eles costumam elogiar bastante a câmara dele, é uma câmara bem generosa.
cabe amostras grandes, sem precisar efetuar muitos cortes, sem precisar um processamento muito grande, ou múltiplas amostras pequenininhas, né, contanto que ela caiba dentro da área disponível. Aqui é o exemplo que a gente está com 3 amostras diferentes. A câmara grande também permite que a gente tenha estágios diferentes. Então, se a gente quiser trabalhar em temperatura negativa, por exemplo, esse estágio ele consegue ir de menos 50 a mais 50. Então, a gente consegue trabalhar. Se eu quiser fazer uma análise de sorvete, a gente consegue. Basta manter ele resfriado. E a gente também consegue, por exemplo, trabalhar com tração e compressão. Então, se eu quiser analisar o comportamento dinâmico da amostra, né, ver como é esse comportamento, enquanto o teste é feito, a gente consegue com esse estágio. E tudo isso por conta da área grande que a gente tem para trabalhar ali dentro. STEM, essa é uma das minhas favoritas, não é muito foco aqui no congresso, aqui é muito materiais, mas o STEM é muito interessante, porque é microscopia de transmissão por varredura. Então, mesmo um equipamento pequenininho, compacto, a gente consegue fazer microscopia de transmissão. Tá? Um sistema que a gente chama de dedicado é quando ele tem um detector aqui embaixo, que é um hardware especial só para esse fim, só para realizar o sistema. Mas a Hitachi tem uma solução de baixo custo, que ela é adaptável a diferentes modelos da Hitachi, do line-up da Hitachi, porém ele mantém um alto rendimento de sinal. Uma solução muito engenhosa que a Hitachi teve. Ela é parecida com uma solução que já existe no mercado, como eu vou falar agora, mas basicamente o feixe de elétrons atravessa a amostra, que está aqui, cortada bem fininha, atinge o cintilador, que vai gerar luz, que é captada pelo detector UVD, que já tem dentro do equipamento, que é o mesmo detector do elétron secundário. Comparando com a solução que já existe no mercado, que é o sistema de reflexão, tá? O sistema da Hitachi só vai detectar a luz, e essa luz ela só existe do feixe de elétrons que atravessa. Enquanto na solução que tem no mercado, ele detecta o elétron secundário, que é o feixe que atravessa, mas também da superfície da amostra. Então você tem duas contribuições. Se a amostra for muito espessa, essa contribuição do elétron secundário aqui de cima é muito grande. Então você tem uma relação sinal-ruído ruim. Enquanto o da Hitachi não tem esse problema, ela consegue manter um alto nível de rendimento. Então aqui são alguns exemplos, né, de fígado de rato em magnificações de 3, 5, 10 mil vezes. Claro, se não se compara ao microscópio de transmissão tradicional, não é o intuito, mas para muitos trabalhos essa solução ela é de baixíssimo custo e ela resolve o problema. Você não precisa de um equipamento de meio milhão de dólares para fazer algumas imagens desse tipo. Bom, falando um pouquinho agora dos softwares que eu mencionei antes, o software de identificação de resíduo de arma de fogo. Esse software é utilizado pela polícia científica, quando uma pessoa efetua um disparo, um projétil, né, quando ele explode para injetar o projétil, aquela nuvem tem algumas partículas características da fabricação do projétil que depositam na mão e na roupa do suspeito. A polícia científica coleta isso no stand, no fita dupla face, traz no microscópio e o software vai varrer todo o stand em busca dessas partículas características. Muitas vezes contém antimônio, bário e chumbo, entre outras também. Né? Mas uma vez que ela localiza as partículas, ela marca a partícula para pós-processamento. O perito pode voltar nela, pode programar o software para voltar automaticamente ou fazer isso manualmente e realmente identificar, fazer uma imagem de maior qualidade e identificar realmente que aquela partícula é consistente com o disparo de arma de fogo ou não. E isso é enviado para a corte, pode ser enviado para a corte. Então aqui a gente tem um exemplo que foi feito no momento de bancada, uma partícula característica de disparo de arma de fogo que contém todos os elementos que marcam essa partícula como de fabricação e de disparo de arma de fogo. E o relatório que foi feito com o software da Oxford, com o mapeamento desses elementos. Então essa é uma aplicação que a bancada tem muito forte na área forense. Falando um pouco agora da indústria, nós temos o software de identificação e caracterização mineral. Existem mais de 4 mil tipos de minerais diferentes, muitos com a mesma composição química. Então uma simples análise de EDS não vai te dizer qual é o mineral que está ali. Então esse software ele vai trabalhar com a segmentação, né? Ele vai fazer uma imagem com o detector reto espalhado, então baseado no nível de cinza que o equipamento enxerga, mais a informação do EDS, ele combina as duas informações para gerar uma segmentação, fazer um mapa dos minerais daquela área da amostra. Ele faz um mosaico disso de toda a área que você programar, para que você tenha uma representação maior
naquele stand, normalmente são de 30 milímetros. Isso é muito utilizado na Vale, por exemplo. Esse software ele dá o grau de liberação do mineral que estão interessados e a Vale sabe se é a hora de interromper aquele processo ou não. E o custo deles que eles têm para processar esse mineral é o custo energético. Se eles processam demais esse mineral, eles têm um gasto energético muito alto. Se processa de menos, o mineral fica travado dentro da rocha. Então eles precisam saber exatamente qual o grau de liberação desse mineral e esse software que dá essa resposta por velocidade. Então o EDS de 60 milímetros ele encaixa aqui como manu. Falando um pouco sobre a manutenção, ele é um equipamento de rotina, né? Manutenção de rotina é extremamente simples. A gente ensina o usuário a fazer isso no laboratório, quando a gente instala. Então essa manutenção não precisa ser feita por nós, o usuário não precisa chamar a gente, não precisa pagar por uma visita técnica para a gente fazer isso. E ele tem liberdade para fazer isso no momento que ele achar mais conveniente. Se ele tiver com muito trabalho, ele pode deixar para fazer na segunda seguinte. Isso aí reduz bastante o custo de manter um equipamento desse funcionando na instituição, o que é muito importante hoje, principalmente nas universidades. A gente sabe que verba não tem todo dia, né? A gente não sabe quando virá a próxima. Então são equipamentos muito robustos. Essa é a foto do primeiro dessa linha TM, de microscópio de bancada. E nós temos alguns ainda no país que são equipamentos feitos com a filosofia japonesa de robustez e qualidade, então estão em operação aí até hoje. Então isso aí dá uma certeza para o usuário que está comprando um bom equipamento que não vai trazer dor de cabeça para ele. Vou falar para vocês algumas curiosidades da Hitachi no contexto da microscopia eletrônica mundial. A Hitachi fez o primeiro microscópio de transmissão comercial do Japão em 1942. Esse microscópio ainda está em exibição na Universidade de Nagoya. Está lá no museu da universidade. A Hitachi fez o primeiro VEG prático comercial do mundo, em conjunto com o professor Albert Blum da Universidade de Chicago, isso em 1972. Então, pode-se dizer que, de uma certa maneira, a Hitachi inventou o VEG comercial. E isso está aprovado pelo prêmio que a gente recebeu no I3E, em 2012, pelas contribuições que esse microscópio trouxe para a ciência. Então, o I3E deu um prêmio para a Hitachi por conta desse desenvolvimento com o Albert Blum. E esse é o nosso primeiro, de verdade, primeiro método de bancada lá em 1974. A Hitachi já tinha um equipamento pequeno. Naquela época ele não pegou. Naquela época o foco era outro, eles não queriam miniaturização, eles queriam mais resolução. Então depois que se atingiu um certo nível de maturidade, de resolução, aí sim os métodos de bancada eram estourados. Então está aí, o primeiro que a Hitachi fez, 1974. Então, gente, o que é um método de bancada? Tem muita gente que às vezes olha o método de bancada, torce o nariz e será que isso é bom? Quem passou lá no stand viu, e acho que a maioria das pessoas que viram se surpreenderam com a qualidade do equipamento. Ele tem uma interface muito simples, muito amigável, muito fácil de trabalhar. A filosofia dele é que qualquer pessoa no laboratório consiga usar, mesmo as pessoas que não têm experiência em microscopia. Tá? Essas são fotos reais da Hitachi colocando esses equipamentos em escolas nos Estados Unidos, para que as crianças persigam mais carreiras em ciências, tecnologias, matemáticas e engenharias. Então são crianças usando o nosso microscópio e essa filosofia da Hitachi. Qualquer pessoa no laboratório pode usar. Ele é robusto o suficiente, nunca tivemos um problema de usuário quebrando o equipamento. Então a Hitachi é a verdadeira líder de mercado nesse segmento, né? Ela inventou essa linha lá em 1984, mas essa linha TM ela surgiu em abril de 2005. E ela vem sendo aprimorada ao longo dos anos, cada geração recebendo novas melhorias, cada geração tendo mais desenvolvimento tecnológico aplicado. Então a gente chegou num produto bastante maduro, bastante robusto, com muitas funções, com a maioria das funções que a maioria das pessoas precisa. Então, o que é um método de bancada? Então, para finalizar, queria mostrar rapidamente para vocês outros produtos que a Hitachi tem na linha de microscopia eletrônica. Né? A Hitachi não faz somente microscópio de bancada, pelo contrário. A Hitachi tem a linha de filamentos de tungstênio,
tá? Um L de bancada, um compacto, um convencional. Nós temos uma linha de FEGs, tá? FEG Shot, ou Cold Fusion, né? O Cold FEG. Esse equipamento aqui ele é simplesmente fantástico. Ele atinge uma resolução de 0,34 nano, então é um equipamento de altíssima resolução. Nós temos aqui transmissão 120 kV, totalmente digital, sem ecrã, econômico para trabalhar, não precisa de sala escura, trabalha em sala clara, porque ele é totalmente digital. E aqui 200 kV corrigido. Temos uma linha de FIB também, nesse modelo aqui é possível equipar o equipamento triplo phase. O que é FIB? FIB é Focused Ion Beam, é um feixe bastante focado e ele é muito utilizado para preparação de materiais para transmissão. E aí também tem uma linha de amostras, né, de preparo de amostras, por exemplo, o Ion Mini para fazer seção transversal e polimetria iônica, tá? Fazer uma seção transversal extremamente limpa, sem artefato mecânico de corte. Nós temos o Sputter Coater, que é o que a gente chama de metalizador para fazer o recobrimento das amostras, e uma linha de Second Cleaning, né, tanto para varredura quanto para transmissão, baseada em ultravioleta. Então, é isso, gente. Nós estamos com o equipamento, está em demonstração hoje ainda, né? Quem quiser ir lá conhecer, mexer nele, ele está ligado, a gente está operando, vocês estão convidados para passar lá no nosso stand. E queria agradecer a todos pela presença. Obrigado.